Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Olha, o texto base para isso é mostrar para nós que assim como Jesus Jesus homem, ele passou por tentação e provação. Quem dirá nós, né, irmãos? Quem dirá nós? Não vamos passar também. O texto áureo diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa natureza caída é fraca, estamos sujeitos à queda. E a verdade prática é, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Ser tentado não é pecado. Pecado é nós cedermos à tentação. Então vamos ler Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11, que diz assim, o versículo 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Versículo 5: Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os seus anjos e o serviram. No Evangelho de Lucas vai dizer que o diabo ausentou-se de Jesus por um instante, trazendo o nosso entendimento que por um momento ele se ausentou de Jesus, mas isso não quis dizer que ele não ia buscar uma nova oportunidade de tentar o Senhor nosso Jesus. Amém? Vamos estar orando. Quem precisa de oração? Eu, minha casa, minha família, a nossa irmã Mari, que também é participante assídua do ensino, não se encontra bem de saúde, junto com o Tiago, a Esther, eles estão com virose, justificaram, irmãos. O Tiago chegou para a louvor e glória do nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Quem precisa de oração? Eu, minha casa, minha família, meu trabalho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de todo o amor e de toda a bondade, nós estamos diante de Ti, ó Senhor, e nós queremos Te pedir nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha tomar direção, Senhor, desse trabalho, desse ensinamento, que o Senhor venha falar conosco através dos nossos professores. Pai, Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Aqueles que por algum motivo não poderão estar, que o Senhor venha abençoar, venha visitar da mesma forma. Aqueles que se encontram enfermos, ó Senhor, que o Senhor venha trazer cura, venha trazer vigor, que o Senhor venha visitar os Teus filhos nos Teus lares, ó Pai. Aqueles que estão acamados, ó Deus, visita de uma forma especial. Assim Te agradecemos e assim Te louvamos em nome de Jesus, amém. E eu já transfiro a direção do trabalho aos nossos professores. Amém. Mais uma vez cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus. Amado, gostaria de ser bastante sucinto. Gostaria de dizer, irmão, que esse trimestre que nós estamos aprendendo, irmão, essa lição era muito relevante para nos dias atuais ao qual nós vivemos. Amém? Irmão, essa nossa lição nosso trimestre, ela começa
A nossa carreira de cristão, ela começa desde que nós aceitamos ao Senhor. Então ela tem uma sequência. Nossa lição bíblica aqui, irmão, é como se fosse construir uma casa. Primeiramente, antes de construir a casa, antes de colocar a base, nós precisamos abrir não sei se como se chama, os canais, o rego, né? Sei lá. Aí depois de abrir, nós começamos a fazer a construção colocando a base. Depois da base, ela vem a primeira base, que são os blocos, e aí vem consecutivamente. A nossa lição, irmão, é a mesma coisa. O nosso princípio da nossa fé, irmão, ela começa do início da nossa caminhada, através do momento que nós ouvimos o Evangelho, nós cremos pela obra do Espírito Santo, nós cremos no Evangelho, e aí ela vai consecutivamente, depois de nós dar um primeiro passo, aí temos a nossa, como diz a segunda lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, amém? Mas aí nós vamos conduzindo, como devemos nós caminhar. No meio da nossa jornada, nós encontramos 3 inimigos da nossa alma, amém? O diabo, a carne e o mundo. E aí, após essa jornada, nós temos o nosso maior inimigo, amém? E como que devemos superar tudo isso? Como que nós podemos vencer todo obstáculo que surge em nossas vidas? Então, toda essa nossa lição era tudo baseado desde o princípio do nascimento, até nós chegarmos, já vou passar o trabalho para o nosso irmão professor, e hoje nós vamos falar sobre resistindo à tentação no caminho. Amado, mais crente que a pessoa seja, mais espiritual que a pessoa seja, irmão, nós temos a nossa batalha, nós temos as nossas tentações, nós temos nossas provações. É nesse contexto que nós, nesta noite, estaremos meditando acerca de resistindo à tentação no caminho. Amém? Quem não foi tentado? Quem não foi tentado? Todos nós, diariamente, nós somos tentados por alguns tópicos. É nesse tópico que nós estaremos meditando acerca de como nós resistir às nossas tentações. Amém? Então, já passo o trabalho para o nosso irmão professor Kleber. Amém? Louvado, irmão. Porventura, se passar um pouquinho das 9 horas, irmão, amém? Releva no dia de hoje, porque é um tema tão importante, irmão. Precisamos esmiuçar nossa lição, irmão, para nós aprendermos. Amém? Tantas coisas que nós perdemos, amém? Nós perdemos os momentos com coisas até mesmo banais, mas hoje, irmão, releva se nós passarmos, né, pastor? Amém? Já digo para o nosso irmão pastor, se porventura passar alguns minutos, irmão, releve no dia de hoje, amém? Porque essa lição, irmão, trará mais base bíblica para que o irmão possa superar, vencer todo obstáculo, amém? Que Deus te abençoe. Saúde, irmão, com a paz do Senhor, amém? Lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Como eu gosto de fazer nessa lição, dando só um pequeno resumo para os irmãos que já frequentam, para aqueles que têm frequentado. Nós estamos tratando nesse trimestre, segundo trimestre de 2024, sobre a carreira que nos está proposta. E quem nos propôs essa carreira? Quem? Jesus, Ele nos propôs essa carreira. É a carreira que nos está proposta. Nós estamos aprendendo sobre o caminho da salvação, o caminho da santidade e o caminho da perseverança. Tudo isso para chegar onde? Ao céu. Na nossa primeira lição, nós aprendemos sobre o início da caminhada. O início da caminhada se dá quando? Quando nós nascemos de novo. Quando gera um novo nascimento. Quando nós aceitamos a Cristo, nós damos início à nossa caminhada, à nossa carreira que nos está proposta. A nossa carreira que nos está proposta. Na segunda lição, nós aprendemos sobre a escolha. Quando nós caminhamos, damos nossos primeiros passos no Evangelho, nós temos que fazer uma escolha. Isso é inerente, isso aí não tem... não existe um debate, não existe um porém, não existe uma facilidade. É uma escolha que você vai ter que fazer. Não tem aspas.
Jesus ele não vai dizer, tem aço, você vai seguir aqui se você for A, se você for B, se você for rico, se você for pobre, não. No início da caminhada nós temos que fazer uma escolha. Que escolha é essa? Entre a porta estreita e a porta larga. Entre o caminho que é estreito e o caminho que é largo. Todo mundo sabe que o caminho e a porta estreita, ele leva para onde? Para o céu. E o largo vai levar para onde? Para o inferno. Não tem purgatório, não tem segunda chance, só tem o que? O inferno. E nesse caminho, que é uma carreira que nos está proposta, nós sabemos que todo início de caminhada, toda linha de partida, ele tem também uma linha de chegada. E qual é a linha de chegada do crente? O céu. O nosso destino é o céu, como disse a irmã ali. Então, as 3 primeiras lições, nós tratamos sobre o caminho da salvação. Nascer de novo, passar por uma porta, trilhar um caminho que é estreito. Por ser estreito, tem obstáculos. E por ser estreito, tem distrações. Nós vamos aprender nessa lição número 9 hoje. Para que chegamos a um destino final, a um destino que está separado para o crente, que é o que? O céu. Na lição número 4 até a lição número 10, nós vamos entender o caminho da santidade. Porque para você trilhar o caminho da salvação, que é nascer de novo, passar pela porta e chegar ao céu, você tem que trilhar o caminho da santidade, sem a qual você, nem eu, ninguém verá quem? A Deus. E aqui não há desculpas, é o caminho da santidade, sem a qual ninguém, Bíblia é clara, ninguém verá a Deus. E como se conduzir nessa caminhada? Nós aprendemos como se conduzir nessa caminhada. Nós aprendemos que o inimigo do cristão, na lição número 5, não é o nosso irmão, não é o ser humano. Quais são os inimigos dos cristãos? Qual é o seu inimigo? É o seu irmão? É o seu líder que lhe deu uma bronca que você não gostou? É o pastor? Não. É aquele que está lá fora no mundo. Quem é seu inimigo? Nós temos 3 inimigos. Pronto. Falou os 3. O diabo, a carne, o eu. A carne. Quando eu falo carne, não é aquilo que Deus fez. Não. É a natureza caída do homem. Aquilo que vai estar com você, né? De quando você nasce até você, ou Jesus te levar, né? Junto com toda a igreja, ou Jesus te chamar, né? E até você alcançar a sua morte, porque só depois disso, que você alcançar, vencer aqui nessa terra, nós teremos um corpo transformado e a carne não vai reinar mais sobre nós. O desejo da carne, aquele que foi nutrido quando Eva e Adão pecou lá no jardim. Adão e Eva pecou lá no jardim. Então nós temos 3 inimigos: diabo, carne e mundo. Não o mundo que você vê, o universo, esse mundo formado por Deus, essa coisa maravilhosa e linda. Não isso. Mundo é o que? O sistema, que é dominado pelo quem? Pelo maligno. Então nós aprendemos que os inimigos dos cristãos são os principais e potestades: carne, mundo e diabo. E nós aprendemos também que nós temos armas espirituais. Assim como em Efésios capítulo 6, se você for ver, todo mundo aqui conhece quais são as armas espirituais do crente. Mas a lição destacou 3 armas de extrema importância, que vai ser também de extrema importância nessa lição de número 9. Quais são as 3 armas? Oração, palavra e jejum. Oração, palavra e jejum. Foi essas 3 armas que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele ensinou em palavras e ele ensinou em exemplo. Jesus ele orou, Jesus ele jejuou e Jesus ele fez o quê? Usou a palavra. Ele usou a palavra. Quando ele foi rebater o inimigo, né, eu dizia isso aqui no domingo, ele não quis diálogo. Ele não quer diálogo. Tem muito crente que quer diálogo com Satanás, né? Porque você vem da onde? Não, deixa ele lá. Para onde ele vem, de onde ele vai, deixa ele lá. Não queira. Rebata com a palavra. É a palavra. Então, nós temos essas 3 armas espirituais: palavra, jejum e oração. Nós aprendemos que também, no meio da caminhada, nós temos que ter cuidado com a murmuração, que muitos pensam que não é pecado, mas é um pecado, porque a murmuração, quando nós murmuramos, quando eu e você murmuramos, nós estamos dizendo que Deus tomou uma atitude errada. Nós estamos indo contra Deus.
Estamos dizendo que os pensamentos de Deus são menores do que o nosso. Só que nós temos que entender que os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos. Aprendemos na lição passada sobre o que é sobre confessar e abandonar o pecado. E nessa lição de número 9, nós vamos aprender sobre resistindo à tentação no caminho. Como o pastor já disse aqui, ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder, eu ceder à tentação. Ser tentado não é pecado. Tem um hino da harpa cristã, hino de número 75, né, que os irmãos conhecem. Exatamente. Diz o que o hino? Tentado, não cedas. Tentado, se você for tentado, não cedas. Porque o que é o pecar? É o ceder. O pecar é o ceder. Não é que você está sendo tentado, você está em pecado, não. Porque tem muita gente que acha que, porque eu estou sendo tentado, eu estou errando em alguma coisa em alguma área da minha vida. Mas não, você pode passar o dia todo em oração, jejum e palavra. E mesmo assim o inimigo ele vai continuar te tentando mais forte ainda. Porque nós vamos entender aqui qual é o objetivo da tentação. Nós vamos entender aqui qual é o objetivo da tentação. Então, ser tentado não é pecado. Agora, ceder, sim, é pecado. Aí esse hino diz: tentado não ceda, ceder é pecar. Melhor e mais forte será o quê? Triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Nós vamos aprender como é difícil dominar o mal. Aí ele vai dizer aqui: domina o teu mal. Aí vem aqui agora o que? A carne. Deus pode livrar-te de queda fatal. Aí 1 Coríntios, capítulo de número 10, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, não veio sobre vós tentação senão humana, para todos os homens, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Quando você está em Deus, Ele dará o escape para a sua tentação. Então essa é a lição que nós vamos aprender hoje. Resistindo à tentação num caminho. Nessa lição nós vamos entender que o crente é desafiado cotidianamente. Ou seja, o diabo não lhe tenta hoje, diz: hoje rapaz, ele está forte essa semana porque ele veio para o culto ontem, né? Foi culto domingo, a oração. Naquela semana que teve, acho que foi 8 dias de culto, né? Direto, nessa semana eu não vou tentar ele porque não tem condição dele cair. Não, nessa semana é que ele vai lhe tentar. Nessa semana é que ele vai tentar lhe derrubar, lhe destruir. E mais, nessa semana, muitas das vezes não é nem o diabo. Botamos muita culpa no diabo. Nós vamos aprender aqui que tentação tem 2 vias. Ou é o diabo, ou é nós mesmos. Nossa carne. Nosso querer, nosso ego. Nós vamos aprender nessa lição que assim como Eva, Jesus e nós, né? Eva foi tentado em 3 situações. Eva foi tentada. Jesus também foi tentado em 3 situações da sua vida. E nós somos tentados. Nós temos também 3 situações em que somos tentados. 3 vias de tentações. E em 1 João vai escrever e dizer: quais são essas vias? A concupiscência da carne, a concupiscência e a soberba da vida. O que é a concupiscência da carne? Quem sabe me dizer? É o desejo exagerado. Todo mundo aqui tem desejo? Concupiscência da carne é o desejo exagerado. Porque o inimigo ele pega o que Deus fez de bom para o quê? Tornar ruim. Ele pega o que Deus fez que é lícito para tornar o quê? Ilícito. Todos nós sabemos aqui, né, e tem adolescente aqui, mas vou falar em uma linguagem, que todo homem, ele nutre, né, o seu desejo carnal de ter um relacionamento com uma mulher. Porém, um relacionamento o quê? Dado por Deus. É o desejo da carne. Isso não é pecado, é o seu desejo. Um desejo que é nutrido do homem. Como o desejo de beber água. Como o desejo de comer. Mas o que é o pecado? O que se torna o desejo exagerado? Quando eu uso o desejo que eu tenho de uma atração por minha esposa, eu tenho uma atração por
outro. Aí o diabo entra no meio. Aí é o desejo exagerado da... Quando eu tenho o desejo de comer, que não é pecado, é para nutrir o meu corpo, mas o que? Eu dou lugar ao que? A gula. Se eu como um prato, mas como a comida hoje está boa, mas eu estou vendo que o cara vai comer mais do que eu vou lá e coloco 2 pratos. Aí já é o que? Ilícito. Já é o desejo exagerado. Então, a concupiscência da carne é isso, é o desejo exagerado da carne. Quando nós damos lugar, tanta ênfase à nossa carne, e Eva, ela pecou justamente nisso aí. Eva, ela caiu no desejo da carne, na soberba da vida, né? E na concupiscência dos olhos. Em Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, vai dizer que vendo a mulher, concupiscência do que? Dos olhos. Ela viu que a árvore era o que? Boa. Concupiscência dos olhos. Era boa para se comer. Ela tinha tanta árvore que ela podia comer o que ela quiser. Às vezes os frutos eram até melhor. Era até melhor. Mas o que? Entrou o que? A concupiscência da carne. Eu quero comer esse. Você está de barriga cheia. Aí tem lá um doce que você não viu. Você está estufado. Você diz, não, agora eu vou ter que comer. Eu estou vendo doce agora. Isso é gula. É concupiscência da carne. Eva foi isso. Eva olhou e disse, eu quero comer. Olhou, concupiscência dos olhos, quis comer, concupiscência da carne, e a soberba da vida. Onde é que está? Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Tomou seu fruto e deu, comeu e deu ao seu marido. A soberba faz o quê? Ele tirar Deus do lugar dele e querer se colocar. Ela quis se colocar o que? Igual a Deus. Porque a serpente disse, olha, isso aí se você comer, você não vai morrer. Não vai morrer, mas vai lhe dar entendimento, você vai ser igual a Deus. A soberba da vida. Quando nós tiramos o lugar que é de Deus e colocamos o que? Nós mesmos, nossa carne. Colocamos nossa carne. Então, tentação é um processo que ocorre na esfera da natureza humana. Nesse sentido, o autoexame é indispensável para o crente lidar com as suas limitações e fraqueza. É aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É você saber qual é a sua limitação, qual é a sua fraqueza e fazer o que está no texto áureo. Vigiar e orar. Porque tem gente que ora e não vigia. A verdade é essa. Tem gente que ora, Deus me livre, me livre, me livre, me livre, mas o cara gosta de forró, me livre, me livre. Aí no São João vai estar no meio da zambuba. Não, mas eu só vou lá para comer um milhinho. Mas eu já orei, Deus vai me livrar. Não, você não está nem vigiando, você está lá no meio. Daqui a pouco está batendo o pé. Quem é músico aqui sabe que às vezes acontece, né? Porque quem é músico está no ritmo ali. Às vezes vê o ritmo e já está aqui, pá. E não é assim. É vigiar e para que não entreis. Não é nem para você não cair, veja. Vigiar e orar para que vocês não entrem em porque o espírito está pronto. Mas a carne, ela é fraca. O espírito está pronto, aliás, o espírito está pronto, isso, mas a carne, ela é fraca. A nossa introdução vai dizer que a tentação é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. E não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar, de modo que Deus não deixasse cairmos em tentação. Nessa lição nós vamos aprender que é imperioso seguir a recomendação de Jesus Cristo a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo do caminho. No nosso primeiro tópico, nós vamos aprender sobre a tentação e a sua esfera humana. A tentação e a sua esfera humana. Conceito bíblico de tentação. No Antigo Testamento, que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, tentação vem da palavra massá, que significa teste ou provação. Do hebraico, no Antigo Testamento, onde ele foi escrito no hebraico, na língua hebraica, massá significa teste ou provação. Já no Novo Testamento, que foi escrito no grego comum, ele vai dar em si duas palavras, peirasmos, que significa teste ou prova, e peirasó, que significa testar ou submeter. Assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz aqui no domingo. Quem estava aqui no domingo não responda, deixa os irmãos. A pergunta que eu fiz no domingo aqui:
Deus, ele tenta alguém? Deus, ele tenta o homem? A pergunta é: Deus, ele tenta o homem? Em Gênesis capítulo 22, quando vai falar sobre que Deus, ele é porque nós temos aquilo que diz, né? O cristão, quando a gente fala aqui que para vencer a gente tem que ter oração, jejum e palavra, aí é o que se equivale de você estar numa escola dominical, em um culto de ensino, e não só em uma escola dominical e um culto de ensino, nos cultos normais, porque a palavra de Deus fala, nos cultos da semana, e mais do que isso, é você meditar na sua casa sobre a palavra. Entendermos que isso aqui é uma tradução, e Bíblias, existem várias traduções, ou seja, pessoas que pegaram a Bíblia, não que mudaram, mas traduções. No momento que ele traduziu, ele pegou um dicionário que traduziu de uma forma. Gênesis capítulo 22, algumas Bíblias, né, na tradução Almeida, se eu não me engano, vai dizer no seu capítulo 1 que Deus tentou a Abraão. Porém, em Tiago capítulo 1, versículo 13, vai dizer que Deus, ele nem tenta, e nem é tentado. Deus, ele não tenta ninguém. Quem tenta é o tentador, o inimigo. Deus faz o quê? Deus prova. Aí, se vocês for ver em outra tradução, Gênesis capítulo 22, já vai vir agora uma tradução mais fiel ao hebraico. O hebraico vai dizer que Deus não tentou, Deus provou. Então, Deus, ele prova. O inimigo, ele tenta. Sua carne tenta. Porque qual é a diferença de tentação e provação? Qual é a diferença de tentação e provação? Tentação, ele tem um objetivo, que é o quê? Destruir, derrubar. A tentação, o único objetivo é isso, é destruir e derrubar. E lá em João, né, em Mateus e 1 Tessalonicenses, vai dizer que existe um tentador, que é quem? O diabo. Deus, ele não tenta ninguém, porque Tiago deixou claro isso, Tiago capítulo 1, versículo 13. Você pode ler, vamos ler, Tiago capítulo 1, 13, para a gente entender contexto. Pode ler. Diga que Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tem. Lê o outro, por favor. Mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria consciência. Pronto. Deus, ele não pode ser tentado e ele nem tenta. Mas cada um é tentado pelo seu próprio engodo, pelo seu próprio engano. Ou seja, ou o diabo vai lhe tentar, ou nós mesmos vamos nos tentar. Então, Deus, ele não vai tentar ninguém. Tentação tem o objetivo de destruir e derrubar. Já provação tem o objetivo de quê? De edificar ou de aprovar. Quando Deus, ele provou Abraão, qual foi o objetivo de Deus? Testar o caráter de Abraão. Porque Deus, ele deu um filho a Abraão. Ele disse: olha, esse é o filho da promessa, né? Dele sairão nações, você será pai de multidões. E Abraão começou a amar Isaac de uma forma que Deus estava sentindo que o coração de Abraão estava dando mais lugar a Isaac do que a quem? E agora eu vou lhe provar, Abraão. Não é testar, é provar. Vou lhe provar o seu caráter. Vou lhe mostrar que eu não quero que você divida. Não é metade para você, para Isaac, e metade para mim. É o que Deus faz com a gente muitas das vezes. Não vamos entender qual é o objetivo, porque Deus coloca provas nas nossas vidas. Mas entenda uma coisa: nem tudo é prova, nem tudo é provação. Porque quando não é provação é o quê? Nem tudo é prova. Porque a gente diz tudo: Deus está me provando, Deus está me provando, Deus está me provando. Nem tudo é prova. Algumas coisas é o quê? Consequência. Consequência de quê? Porque às vezes eu falo demais, eu estou agindo sem pensar, aí bota a culpa em Deus. Essa é a verdade. A pessoa está estressada, aí fala um monte de baboseira, tal, aí vem a consequência, diz o que, rapaz? Deus está me provando. Não,
Você falou demais. Se você tivesse ficado calado e orado, você estava de boa. Ah, mas aí você vai agir. O irmão faz alguma coisa, você vai lá, chuta o pau da barraca e pá. E numa briga de vizinho, o vizinho vai falar, você vai lá, dá uma mãozada no vizinho. Aí vai responder lá um processo. Rapaz, Deus está me provando. Deus quer que eu evangelize em algum lugar. Não, é consequência pelos seus atos. Nem tudo é provação, nós temos que entender isso. Muitas das vezes é consequência dos nossos atos. Só isso. Agora Deus, Ele nos prova para moldar o nosso caráter. Muitas das vezes eu estou colocando algo à frente de Deus. E isso eu estou fazendo o quê? Das três vias da tentação, daquilo que me afasta de Deus, que é a soberba da vida. Eu estou colocando algo à frente de Deus. Seja ele minha família, minha esposa, filho, seja ele carro, seja ele trabalho, o que for. Eu coloco à frente de Deus. Aí sim, ele diz, espera aí, agora eu vou lhe provar. Que é para ver onde está o seu coração. Isso é provação. Agora, tentação, não. Tentação, o objetivo é único, de destruir e afastar de Deus, de derrubar. Existem duas vias da tentação, como nós já falamos, de acordo com a palavra de Deus. A tentação pode vir primeiro do diabo e também de dentro do próprio ser humano. Às vezes o diabo não precisa fazer nem muita coisa. Já se joga que nem... Não precisa fazer muita coisa. O diabo às vezes não precisa fazer muita coisa. E eu vou dizer outra coisa. Nem tudo que o diabo lhe apresenta é pecado. Agora os irmãos não se assustem que eu vou lhe explicar. Não estou dizendo que nem tudo que ele lhe apresenta é o pecado. Às vezes ele vai lhe apresentar o quê? A distração. Só precisa isso, porque pecar você já vai. Porque a tentação está vindo de você, o seu eu. Eu vou dar um exemplo aqui aos irmãos, né? Eu gosto de assistir futebol. Assistir futebol é pecado? Não é. Não é pecado assistir futebol. Mas eu deixo de vir para a igreja para assistir o futebol. O diabo, ele colocou a distração. Tem a distração, né? Ele me apresentou. Eu estou passando lá o canal. Eita, rapaz, esse time aí tá bom. Liga dos Campeões, tal, né? Vinícius Júnior. Aí eu vou, não, hoje eu não vou não. Ele me colocou o quê? A distração. O pecado quem vai gerar? Eu. Culto de Santa Ceia, que é o que o pastor, né, diz aqui sempre. Culto de Santa Ceia. Tem um aniversário para você ir. É pecado o aniversário? Não, não é pecado. Você vai lá comemorar o aniversário de seu tio, sua tia, sua irmã. Não é pecado. Mas se tornou o quê? Uma distração. Ah, mas seu vizinho chamou para o aniversário. Rapaz, mas o aniversário dele é de 15 anos. É aquela coisa, vai ter lembrancinha, e doce, e salgado, e é para você estar lá e se levantar no outro dia, e comer, e se acabar, colocou a distração. Não é pecado o aniversário. Mas é o que? A distração. Está a distração lá. Nem tudo que vai ser apresentado a você é o pecado. Às vezes é a distração, porque o pecado quem vai gerar somos nós. Com a nossa soberba, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então o diabo, ele vai apresentar o prato. Muitas das vezes o prato dele é para gerar o pecado, né? Porque o diabo, ele é o quê? Astuto. O diabo, ele é astuto. Não precisa você dizer, um olhar. Porque Eva não disse nada. Eva acho que nem conversava com o marido acerca sobre, né, o fruto. O marido só disse, olha, você ali nem topa naquela árvore ali, porque o negócio ali, né, é sério. Mas toda hora que Eva passava, ela viu o quê? O fruto lá bonitinho. E a serpente o que disse para ela? Eu vou pegar ela aí agora. O olhar. Às vezes o nosso falar. É por isso que a gente tem que ter cuidado no falar, no olhar. Porque o diabo, ele é astuto. Não, mas eu estou falando é na brincadeira. Sim, o diabo não vai levar na brincadeira. Ele vai começar a enraizar no seu coração. Porque o homem tem a natureza caída, a natureza da carne. Não é essa carne aqui que Deus fez, não. Que nós somos templo do Espírito Santo. Mas aí nós conseguimos entender que o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele é astuto. Aí coloca o prato, porque ele viu que nós vimos, desejamos. E eu disse aqui no domingo, que toda tentação, ele tem um processo. Toda tentação, ele tem um processo. Nós vamos ver esse processo lá em Gênesis 3, quando ele vai tentar quando ele está conversando com Eva.
né? E eu mostrei também no domingo, se os irmãos forem prestar atenção na nossa capa da nossa revista, né? Na nossa revista, não, na nossa lição de número 9. A capa da nossa lição, ele é o quê? Um caminho bonito, belo, né? Todo florido, né? Coisa bonitinha. Lá, um caminho livre, não tem obstáculo nenhum. Seu caminho está livre, não tem obstáculo nenhum. Porque o caminho da salvação ele vai ter obstáculo, vai ter percalço. Mas esse aqui está livre. Mas no fundo lá tem o quê? Uma árvore com um fruto belo. Só tem ele. Não tem 2, 3, 4 frutos. Só tem um. Aí é aquela coisa que muitos cristãos hoje caem. E eu vejo até pessoas hoje que infelizmente nasceram no evangelho e estão no mundo lá fora, que vive postando isso. Eu digo porque é de minha família, vive postando isso. A vida é para ser vivida, as oportunidades é para ser aproveitada, e vive aí seu modo, bebe, se prostitui, faz lá o que for, porque a vida é para ser vivida, a oportunidade é para ser o quê? Aproveitada. Aí você está no caminho, no percurso para o céu, aí você vê lá a árvore linda, um frutozinho lá bonito, para fazer o que? Ele chamar a sua atenção, lhe distrair. Mas você não é para pegar esse fruto. Mas você diz o que? Só tem um. É o que? A oportunidade. E é aí onde o que? O cristão, ele cai. Não vigia até a hora. Está no caminho. Mas ele faz o que? Ele não vigia. O que é que tem? É uma oportunidade. Ah, mas eu estou longe do pastor, estou em viagem, eu estou longe, estou distante do pastor, estou em viagem. Então aqui ninguém vai saber. Mas a semente já está plantada no seu coração. E o inimigo, como ele é astuto, veja só, para que eu até no apelo de domingo, eu estava pensando até isso. Parece como é difícil, né? Uma pessoa de fora citar Cristo. É difícil. Por quê? Não é por nós, como o pastor mesmo disse, é o quê? Quem convence é o Espírito Santo, acerca do pecado, da justiça e do juízo. Mas o coração de muito lá, porque é profecia, o próprio Jesus Cristo disse, olha, no final tudo isso vai acontecer. O amor de quem está dentro vai esfriar, quem dera de quem está lá fora. Vai querer nem dar ouvidos. Quem está dentro vai estar frio, quem dera quem está lá fora. É difícil. Agora veja a facilidade que é para se perder quem está aqui dentro. Por qualquer coisa, mínimo que seja. Porque o coração não está o quê? Até hora, mas não vigia. E a tentação não é prova. Deus não vai provar você para lhe tirar de dentro da igreja. Ele sabe até onde você pode chegar e sabe a sua capacidade. Nós é que não sabemos. Rapaz, Deus está me provando. Não, você nem está orando para entender qual o processo que Ele quer. E como eu digo, muitas das vezes não é nem provação, é consequência dos seus e dos meus atos. Então toda tentação, ele tem um processo. Ele começa com o diálogo. Começa com o diálogo. Eu dizia aqui no domingo. No capítulo 3, versículo 1, vai dizer que, ora, de Gênesis, vai dizer que, ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo, porque o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher, começou com o diálogo. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Começou o quê? Dialogando. Mas me explica aí como é esse negócio aí. Aí eu até citava. Isso acontece no nosso meio, porque acontece comigo, né? Acontece com todo mundo, que eu acho que todo mundo já foi se perguntado dessa forma. Me diga aí, beber é pecado? Começa assim, né? Beber é pecado. Porque querem defender a bebida. Beber é pecado? Não, beber é pecado. Não pode, que não está, tal. Vixe, como não? Se a Bíblia diz, aí já usa o quê? A Bíblia, foi o que a serpente disse. Aí entra o segundo passo. Ele começa a colocar em credibilidade a palavra do próprio Deus. A mulher disse, não, a gente não pode nem tocar aí, porque Deus disse que não é, meu marido disse, né? Deus disse que não é para tocar nessa árvore. Aí no versículo de número 4, a serpente diz o que a mulher? Certamente não morrereis. Rapaz, isso é balela. Pode beber? Não. Aí começa a botar em dúvida. Achei como não? Se a Bíblia diz que você não pode se embriagar. E Jesus que estava no casamento, transformando água em vinho? Por que você não viu isso? Aí agora você não pode. Aí começa o quê? A colocar o quê, hein? Credibilidade à palavra de Deus. Depois entra o quê? A atração.
Aí entra o versículo 6. Ela viu que a árvore era o quê? Boa. Começa o quê? Veja só, o processo da tentação. É o diálogo. E com Jesus foi a mesma coisa. Ele começou, olha, no campo da dúvida, né? No nosso texto, na nossa leitura bíblica em classe, tendo Jesus, foi Jesus conduzido pelo Espírito, tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. E chegou ele, o tentador, e disse, se, colocou a dúvida logo, né? Já foi logo botando a dúvida. Se tu és aí o Filho de Deus, transforma essa pedra aí, pão, que você está com fome. 40 dias. 40 dias sendo... Não é 40 dias que ele passou 40 dias jejuando e 40 dias sendo tentado. Lucas vai dizer isso, 40 dias sendo tentado. Você acha que o tentador, ele chegou só um dia, e transforma essa pedra de pão aí, pule dali, faça isso, e foi embora? Foi, não, 40 dias nesse mesmo batente, porque ele não desiste. Se tem uma coisa que o inimigo ele é derrotado, já sabe o fim dele, fogo, aqui é o lago que arde, né, com fogo e enxofre. Ele já sabe o fim dele, mas ele é o quê? Perseverante. Ele já sabe que ele está derrotado. Quem mais é insistente? Quanto mais ele levar, ele quer. Ele começa, se tu és. Ele sabia, mas ele começa a querer colocar dúvida, se tu és. Aí, processo da tentação, diálogo, ele começa a colocar dúvida acerca da palavra de Deus. Aí vem o quê? A atração. A atração, você começa a ver. Rapaz, realmente, o negócio não é assim desse jeito, né? Se eu beber um golinho, por quê? O que é que tem? Não é sem álcool. Atração, não é sem. Aí começa a gerar o quê? Depois da atração, o desejo. Rapaz, e falando a verdade, o negócio acho que é bom mesmo. Eu vou tomar porque a Bíblia só diz aqui que eu não posso me embriagar. O que é que tem dentro de casa, né? Um golinho, só para queimar um pouquinho, né? Como disse teu irmão. Tem gente que diz que é saúde, só para melar um pouquinho. Aí o desejo. Aí agora, depois que gera o desejo, aí agora vai entrar o que? O engodo. O que é o engodo? O engano. E quando entra o engano na sua vida, meu amigo, você começa a se justificar em tudo. O seu pecado você não assume, aí entra ali seu passado. Você não confessa, você não abandona, porque você tenta o que? Se justificar. O engano, o que o inimigo usou para falar com você, você começa a se justificar. Não, mas eu estou seguindo aqui, a Bíblia diz para não me embriagar. Oxe, e Jesus no casamento bebeu? Eu não vou beber. Eu não estou nem no casamento, estou em casa. Começa o que? O engano. Aí tudo isso vai gerar o que? O pecado. E o pecado só gera uma coisa, que é o salário, que é o quê? A morte. Então lembre, tudo, a tentação, ele não vai chegar aqui e dizer, tome, beba, não. Começa o quê? Com a palavrinha, com a conversinha de ouvido. Tudo começa de forma sutil, missionária. Isso só chega à conclusão que ninguém cai de primeira. Exatamente. Ninguém se desvia à toa. Tem um processo, né? E a gente se perde durante o processo. O processo. E Deus, ele vai o quê? E outra, nós lemos lá, né? Que Deus, ele é o nosso o quê? Escape. Deus, ele é o nosso escape. Ele não vai deixar você só. Deus, ele começa ali a avisar, cuidado. Começa a colocar, usa as irmãs, aí a pregação. Aí o louvor. Não, mas também fica olhando na vida dos outros, é por isso que sabe. Rapaz, Deus está ali avisando. Não, desse irmão eu não aceito. Desse irmão, eu não aceito. Deus avisando. Daqui a pouco cai e é qualquer ser humano. É membro, a tentação é pesada. É diácono, a tentação é pesada. É presbítero, evangelista, pastor, missionário, a tentação é pesada. Aquele que mais é dado também, mais é o quê? Cobrado. Você pode estar 7 dias na igreja, orando, jejuando em palavra. O inimigo vai investir na sua vida. Ele vai tentar lhe derrubar aqui dentro e lá fora. Na sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, no seu trabalho, no seu carro, ou aqui dentro mesmo. Porque às vezes você começa a olhar para seu irmão, você não consegue nem olhar na cara dele. Começa o quê? Começa o diálogo, a conversinha, né? Pede ouvir, deve você começa a ouvir uma coisa e não, você nem ouviu aquilo. Rapaz, acho que o irmão ali estava falando de mim. A irmã estava falando que, sei lá, comprou um frango gordo e você pensou que o irmão estava chamando de gordo. E aí já começa a inventar as coisas e começa a botar incredibilidade e daqui a pouco o quê?
você está caindo, você está em pecado. Você está traindo ira contra seu irmão, de uma forma que ele não estava nem falando de você. Então, o processo da tentação, diálogo, dúvida acerca da palavra, atração, desejo, o engodo, que é o engano, pecado, que vai gerar o que? A morte. Toda a tentação, se você ceder, pecado, ser tentado não é pecado. Pecado é você ceder. E quando você cede, você peca. E quando você peca, só tem o que? Um salário, que é o que? A morte. E outra, nós estamos falando de morte espiritual, porque o pecado ele traz morte espiritual e morte física, emocional. Nós aprendemos aqui na lição anterior, confessando e abandonando o pecado, que Davi, quando ele pecou, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas o interessante é que Davi ele tentou encobrir seu pecado. Ele sabia que Deus via tudo. Porque Deus viu o abençoadozinho lá no pasto, quando estava a tramóia lá para tentar, até Samuel. Rapaz, acho que esse é mais bonito. Mas o abençoadinho estava lá no pasto, ralando, e Deus viu ele aonde? Lá no pasto. Ele sabia que Deus via tudo. Aí no Salmos 32, ele vai dizer: enquanto eu estava tentando encobrir os meus pecados, os ossos dele começaram a extraviar, ele perdia força, ele estava morrendo emocionalmente e fisicamente, porque o pecado ele lhe traz isso, é a consequência do pecado. Quando nós caímos em tentação, nos traz a consequência, que é a morte. Eu vi um status hoje, né, interessante, que foi justamente o status de uma pessoa que não é nem, eu acho que ele é evangélico, mas não é nem de denominação assim, nossa, não sei se é de adventista. Parece ser. Aí só que ele postou uma coisa que é interessante. Em uma imagem, tinha um rapaz todo machucado, e tinha outro, Sam, bem vestido, abrindo uma porta. E atrás da porta, tinha um lobo. Aí o cara dizia, o que estava machucado: rapaz, não entre por essa porta, porque isso aí é uma tentação, e isso aí é uma cilada. E o cara dizia: que nada, você que não soube lidar com isso. E o que? Para abrir a porta. Somos avisados, temos exemplo, Deus usa, Deus fala. Só que o que? Muitas das vezes não damos ouvido. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, a tentação, no terceiro tópico, vai falar sobre tentação, um fenômeno humano, que Tiago vai dizer que Deus ele não tenta, porque também ele não é tentado. Um teste que incita ao mal não vem de Deus, ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de ter a responsabilidade humana. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana. Então nós somos tentados por três inimigos: diabo, mundo e carne. O diabo nos tenta, a nossa carne também nos tenta, o mundo, o sistema vai nos tentar. Nos tenta. Deus ele não nos tenta, ele nos prova. Qual o objetivo da prova? Para ver se os irmãos gravaram. Qual o objetivo da aprovação? Edificação. Isso, moldar, aprovar o nosso caráter. A da tentação é fazer o quê? Destruir, derrubar. O inimigo, o diabo, ele veio só para o quê? Jesus disse isso. Ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Mas ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então, tem coisas que o diabo ele não vai conseguir lançar o pecado em você, mas ele vai lançar a distração. Nós temos que ter cuidado com isso. A distração vai nos levar para o pecado, e o pecado vai nos levar para onde? Para a morte, que é o salário. O segundo tópico vai falar sobre o Senhor Jesus e a tentação. Dentro desse primeiro tópico, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação a fazer, pastor Elielson, né? Presbítero ali, nosso irmão presbítero Roberto, presbítero ali José Alves, tem alguma colocação para se fazer? Algo que possa acrescentar sobre o conceito de tentação. Que nós temos que entender que a tentação, ela independe da sua posição social e da sua posição espiritual. E se você está sendo tentado, não é porque você está em pecado. Você está sendo tentado
É porque é o processo que o inimigo vai lhe tentar. E outro inimigo não vai lhe oferecer, se você gosta de feijoada, né? Ou você gosta de macarronada, né? O inimigo não vai lhe oferecer, no dia que você quer comer a macarronada, um prato de feijoada, né? Ele vai lhe oferecer o que você quer. O inimigo, ele não é burro. Tem muita gente que acha que o inimigo... Eu tinha um irmão que ele conversava comigo, deixa eu olhar direitinho. Ele conversava comigo e ele me dizia o seguinte, rapaz, aquela pessoa senta daquele jeito ali, aí ele dizia, eu não vou cair, porque eu sou firme nisso aí. Só que a Bíblia diz, aquele que acha que está o quê? Cuidado para quem não. Ele dizia, eu falei, rapaz, não é assim, a gente tem que, não, eu estou dizendo, isso aí não me atrai. Resultado, ele caiu nisso aí, com a pessoa, infelizmente, porque a tentação, o prato estava ali, eles olhava, ele queria dar o exemplo, ele disse, não, você olha ali, mas eu não caio. Nós temos que ter cuidado, porque o inimigo, ele é o quê? Traiçoeiro. Exato. Porque se ele tentou, ele sabia a possibilidade de conseguir. O diabo, ele vai tentar. Eu acho, na minha opinião, o diabo ele estuda cada um de nós. Sim. Ele estuda para saber aonde é a nossa limitação e aonde é a nossa fraqueza. E às vezes a gente não sabe o que é, mas ele sabe. Porque ele estuda disso. É isso que nós comentamos aqui, até no domingo, exatamente sobre isso. Muitas das vezes nós não conhecemos a nós mesmos. Que o interessante é que eu até falava aqui, eu conversava com a irmã justamente sobre isso, né? Eu conversava com a irmã, minha irmã, a senhora tem que entender uma coisa, que Deus, ele sabe qual é o meu erro. Deus, ele sabe qual é. E até uma coisa que a gente comentou aqui numa aula retrasada, né? Que a gente falava sobre confessar o pecado a Deus. Aí tem cristão que tem cara de pau, né? Eu digo porque às vezes acontece. Deus, olha, se eu pequei, se eu pequei, meu irmão, claro que você pecou. Seja sincero com você mesmo. Tenta justificar, se isso aqui é pecado. Não, você sabe. Você não tem o Espírito Santo de Deus que lhe incomoda quando você faz? Mas minha irmã, às vezes, eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Conversava até com minha esposa sobre isso. Eu tenho que ser sincero comigo mesmo. Deus, ele sabe qual é o meu erro. Deus, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe o que é. Falta aqui o quê? Que eu me auto-examine. Deus, eu estou pecando nisso, minha falha é nisso aqui, me ajude a ser curado nisso aqui. Quando nós pedimos ajuda, ele é o quê? A nossa cura. Coração quebrantado e contrito, Deus, ele não vai o quê? Desprezar. É saber onde é. Olha, eu estou pecando nisso. É aqui. O meu ponto fraco. Minha fraqueza é isso. Mentira. Aí o inimigo sabe, e às vezes a gente tenta justificar, né? Nem sabe, gente. Temos que ser sinceros conosco. Deus, ele sabe. É sendo sincero com a gente mesmo. Se eu estou sendo falho, pequei aqui, minha fraqueza é essa, meu ponto fraco é esse, o inimigo, ele sabe. Porque às vezes é aquele olhar maroto que o ser humano não vê, né? Mas o inimigo, ele está o quê? Atento. Você quer ver coisa ruim? É quando, além do inimigo, que o espiritual que ele vai lhe acusar, o acusador, né? O acusador. Mas ainda somos rodeados de uma tamanha, né, de uma grande nuvem de testemunha. Aí quando você olha aquele ímpio, né? O ímpio, rapaz, você. Quando você faz o ímpio, rapaz, você. Eu digo por experiência própria. Eu atendi uma ligação uma vez e eu estressar, na verdade eu precisava faturar um negócio e eu não tinha um agendamento, né? Aí o cara, falei, rapaz, mande seu carro, pelo amor de Deus. Já tem agenda? Aí eu disse bem assim, sendo sincero com os irmãos, que a gente tem que ser sério, deixar de ser hipócrita. Eu disse, já tem.
Aí ele, vou mandar o carro. Eu, pá, desliguei. Quando eu desliguei o carro, todo mundo olhou para mim. Naquela hora eu gelei. Eu falei, tá, meu Deus, o que foi que eu fiz, rapaz? Eu menti por uma besteira dessa. Era só dizer que não tinha, se ele quisesse ir bem. Peguei o telefone e falei, rapaz, fala na verdade, eu menti. Não tem não, se você quiser ir bem, senão... Ele, não, eu vou mesmo assim. Mas eu o quê? Veja só, estava todo mundo ali nos seus afazeres. Quando eu menti, todo mundo olhou e disse, você? Que disse que não ia mentir? Pronto. Não, quando chega lá, diz, você vai aprender a mentir, aqui é o lugar da mentira. Disse assim, eu disse, eu não vou, aqui é a verdade. Na primeira vez que eu... Não tem um agendamento, pode vir, está tudo certo. Quando eu bati o telefone, todo mundo, você, rapaz, tá vendo? Eu falei, pronto, ali, acabou-se o meu dia. A vergonha foi tão grande que acabou-se o meu dia. Mas o que? O inimigo, ele está isso. Ele está para fazer isso. Para envergonhar o cristão. Jogar o prato e às vezes... Na mesma hora eu liguei, rapaz, não tem nenhum agendamento, eu menti. Me desculpa, mas não tem não. Se você quiser ir bem, se não, ele não, eu vou. A sinceridade é melhor do que... Porque se eu tivesse dito a verdade, ele tinha ido. Porque o cara fica com receio, né? Então, tópico número 2. O Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus. Após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás. Jesus passou 40 dias sendo tentado por quem? Por Satanás. Isso quer dizer que ninguém aqui é privilegiado. Quer saber quem é privilegiado aqui? Porque o inimigo tentou hoje? Não, agora ele vai me dar uma trégua. Teve um irmão que pegou o versículo aquele que diz, né? Que o diabo vem, aí vê que a casa está vazia, e ele vai dar uma volta no mundo, para depois ele vir. Aí o irmão disse, como o mundo é grande, aí nós vamos ter um... Não, meu irmão, não quer dizer isso não. Ele vê a casa vazia, mas ele fica o quê? Na espreita. Porque Deus, para ele entrar na sua casa, fazer morada na sua vida, como é que ele faz? Ele vai lá, o Espírito Santo chama, convence, você que é do pecado, da justiça e do juízo. Você abre a porta espontaneamente, ele vai bater, né? Você abre e ele faz o quê? Morada, porque você convida para ele entrar. Deixa a brechinha aberta para você ver o que o inimigo faz, é que nem um ladrão. Deixe sua porta um pouquinho aberta e saia. O cara passou, peraí, não tem ninguém nessa casa? Você vê se ele não entra, o inimigo é a mesma coisa. Deixa um pouquinho aberta para você ver, aí o inimigo ele vê, a casa está arrumada, peraí, isso aqui está... Aí você acha que ele vai dar uma volta no mundo. O irmão disse que ele ia dar uma volta no mundo. Nesse tempo aí ele estava tranquilo que o diabo não ia. Não vai, ele fica na espreita. Quando você abre a brecha, ele entra e faz uma bagunça maior do que era antes. Que ele traz mais 7 piores do que ele. Mais arruaceiro do que ele traz para morar na pessoa. E é por isso que aquele que um dia experimentou, dizia isso no domingo, um dia experimentou, viveu isso aqui, quando sai para votar, porque é 7 piores do que o primeiro que estava. É difícil. Então o Senhor Jesus ele foi tentado 40 dias por Satanás. Primeiro dia, jejum e tentação. Rapaz, coma. Era assim. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. O objetivo era que Jesus se desviasse do seu... Qual era o propósito de Jesus Cristo? Qual era o propósito de Jesus Cristo, igreja? Morrer na cruz. Não foi que ninguém pegou ele foi preso. Nós conhecemos, sabemos que quem foi o primeiro mártir da igreja? Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão, não foi Jesus. E ele disse isso. A vida é minha. Ele disse o quê? A vida é minha e eu dou a quem eu quiser. E ninguém atira de mim, né? Eu dou a quem eu quiser. E é tanto que na cruz, enquanto ele estava lá no sofrimento, foi no meio pelos seus pecados, ele disse o que? Está consumado, está consumado, ou seja, está tudo feito. Eu vim para fazer o que eu tinha de fazer e está tudo feito. Então por isso houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Nisso aqui também eu tiro algo que é muito interessante sobre a questão da tentação e sobre como nós temos que estar atento ao inimigo das nossas almas.
Está atento ao inimigo das nossas almas. Porque na declaração de Cesareia, em Mateus capítulo 16, quando ele pergunta, vocês dizem que eu sou o quê? Eu sou o quê? Você está dizendo aí? É um Elias, tal. Aí Pedro faz, né? Aquele negócio, o Senhor é Cristo, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, tu és Pedro, sobre essa pedra. Aí começa ali a fundar a igreja. Aquela coisa bonita, né? Foi o Pai que te revelou. Na mesma conversa, veja o que é a pessoa estar orando e vigiando. Na mesma conversa, Jesus começa a passar o plano, né? Olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, lá eu vou ser pego, vou ser preso, né? Para que se cumpra as profecias. Aí Pedro, né? Todo afoitozinho que era, chamou Jesus e disse, não diga isso não. Eu não vou deixar nunca que aconteça isso. O que foi que Jesus disse a ele? Como foi? Um minutinho atrás, quem tinha revelado a Pedro? Deus. Jesus disse isso, foi meu Pai que te revelou. Aí Pedro começou o quê? A se achar. Peraí, agora quem está mandando aqui sou eu. Depois de Jesus aqui, aí entra aquilo que é a soberba da vida. Porque o grupo só vai para frente se eu for, o grupo de louvor só vai para frente se eu for, só toca se eu tocar, só canta se eu cantar, só prega se eu pregar, e a igreja só prega se eu estiver aqui. Não, Deus não precisa de você. Eu e você que precisamos dele. Nós temos que entender isso. Aí Pedro, no mesmo momento, é isso que eu estou dizendo, é cuidado com a astúcia do inimigo. No mesmo momento que Pedro, Deus fala através da vida de Pedro, Deus Pai fala através da vida de Pedro, aí eu vou ter que morrer, e vocês têm que entender porque é profecia, é Bíblia. Pedro chama Jesus, a Bíblia diz que Pedro vai chamar Jesus de pontinha. Não diga isso não, rapaz, eu não vou deixar não, conte comigo. E Jesus disse, rapaz, afasta de mim, Satanás. Quem foi? O Satanás. Até aí, veja só, Jesus já tinha sido tentado a primeira vez em Mateus capítulo 4? Já tinha sido. Isso aqui foi depois. O inimigo tentou a Jesus Cristo quantos dias? No Mateus capítulo 4? 40 dias. Jesus ali venceu ele pela palavra. Uma mensagem que Guilherme trouxe tempo desse. Venceu ele pela palavra. O inimigo se deu por vencido? Não. Depois foi lá dizer, o inimigo que disse, olhe, não vou deixar que aconteça isso não. Nem se preocupe que eu estou com você. Então o inimigo ele não vai descansar. Ele não vai descansar até que ele consiga nos afastar e nos derrubar. As áreas que Jesus foi tentado em 3 áreas, vamos adiantar. Ele foi tentado na área física, na área divina e na área espiritual. Qual foi a tentação da área física de Jesus Cristo? O pão. Se você está com fome aí, pega essas pedras aí, né? Transforme em pão. E o diabo era, né, astuto, né? Transforme em pão essas pedras, né? Transforme. Aí Jesus vai o quê? Na palavra, está escrito, está lá em Deuteronômio. O próprio Deus se falou ao povo de Israel. Aí ele foi tentado na natureza divina. O diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse no pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. E ainda ele diz onde está escrito, viu que estava escrito, porque está escrito. Onde é que está escrito isso? Salmos 91, né? E dará ordem a seus anjos para te livrarem, te guardarem, né? Isso. Ele conhece a palavra. Mas veja só, é astuto. É tão astuto que ele pegou um versículo que isolado. Por que não leu antes? Por que não leu após? Porque vai dizer que os anjos vai livrar aquele que habita, né? No esconderijo, não aquele que fica tentando ao Senhor, aquele que segue os preceitos do Senhor. Versículos antes vai dizer, aquele que segue ao Senhor. Mas ele pegou o que? O versículo que? Isolado. É o que acontece muito aí fora hoje, pega um versículo isolado, e por isso que saem muitas seitas e heresias. Aí o diabo ele pegou isso aqui para o quê? Tentar Jesus na área divina, né? Tentando Jesus que ele se atirasse do pináculo no templo, pois os anjos guardaria. E na área divina só foi tentado Jesus, porque ninguém aqui é divino. Só é divino quem? Quem passou aqui na terra? Jesus. Só ele.
Então, na área, e foi tentado também na área espiritual. O diabo tentou nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força. Olha, você pode evitar tudo isso aí. Você veio para cá, né, querendo aí morrer, mas para que isso? Eu vou lhe dizer uma coisa, tem um reino aqui que é meu, eu vou lhe dar. Que você vai ser o príncipe disso aí. É seu. Só tem um quê? Um porém. O que é que ele tem que fazer? Prostrar e adorar. Prostrar e adorar. Aí Jesus respondeu o quê? Tudo. Como Jesus venceu a tentação? Pela palavra. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra. Ele via a Escritura como autoridade suprema de fé e prática. Ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Então Jesus, ele deu todos os exemplos. Jesus no deserto, ele orou, ele jejuou e ele usou o que? A palavra. E se o inimigo nos tentar lá fora, nós temos como usar a palavra, orar, ok, né? Jejuar, às vezes jejua, às vezes não jejua, né? Aí o inimigo o que? Vai ver nossa fraqueza. Palavra, não, palavra eu sei aqui o básico, deixa eu abrir aqui. Abel matou Caim, não, aí depois se atrapalha e volta a dizer que foi Caim que matou Abel, e começa a se perder. Sabendo que aqueles que estão lá fora, como o diabo, né? Porque o diabo, ele conhece essa palavra aqui. Porque ele disse a Jesus, está aí. E muitos que estão lá fora são mais ardis do que muitos que estão aqui dentro. Ou seja, são mais ardis no sentido de... são até muito mais conhecedores do que isso aqui. Conhecem até palavras para persuadir. Não o texto, pega o contexto, né? Palavrinha ali pequena diz isso aí. Por que a Bíblia diz isso? Mas vai explicar o que a Bíblia diz o restante. Então nós temos que ter oração, palavra e o que? Jejum. São as 3 armas espirituais que nós já aprendemos nas lições anteriores para vencer o que? O diabo, o mundo e a carne, e vencer a tentação. Então nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Viver a palavra. Porque o próprio demônio, ele pode até se atrapalhar. Eu sei muitos versículos, mas se você não vive nada da palavra, não adianta, porque vai te jogar na tua cara, né? Você sabe que você não vive, né? Então, nessa questão da palavra, imagino eu também, que é porque Jesus tinha a autoridade de viver a palavra. E nós temos um exemplo lá em Atos, se eu não me engano, Atos capítulo 19, que vai falar que tinha uma turminha lá que estava imitando, né, os discípulos, né, uns faladores lá de besteira, estavam imitando os discípulos. Aí foi expulsar o demônio. Aí o demônio disse o quê? Peraí, eu conheço lá os apóstolos. Eu conheço quem é Jesus, agora vocês quem são? Aí pegou, né, como o irmão Rosa disse aqui, deu uma surra que deixou eles nus. Olha, eu conheço. Por quê? Eles estavam o quê? De boca para fora. Às vezes até tinha lá, né? Abria lá uma folhinha. É porque aqui, né? Está por aqui, está por aqui. Aí o demônio disse, olha, eu conheço os apóstolos. Eu conheço quem é Jesus, mas vocês nem conhecem. Deu uma surra que deixou nu e, olha, perna. Então o inimigo, ele é astuto. Nós temos que entender uma coisa. Minha força, eu... Guilherme, sua própria força, Evanilson, o pastor, diácono, diaconisa, as irmãs aí, por nós mesmos, conseguimos vencer o diabo? Não. Já vou logo dizer, não conseguimos. Porque quando ele vai dizer lá, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí aquela coisa, não, resista o diabo. Venha diabo, para você ver. Né? Venha para você ver. Mas peraí, você esqueceu que antes do resistir, de dar uma de mão para cima dele, porque o anjo, quando foi contender com o diabo, o anjo contender com o diabo disse, o Senhor lhe repreenda.
né? Não é assim, peraí, o Senhor me repreende, né? Mas você, estou resistindo, pode vir, que eu estou preparado. Aqui é sapato de fogo, né? Pato de fogo, barão de guerra. Dá libicuda na cara do cão. Você não está. Os caçadores de demônio. Tem muitos aí, caçador de demônio. Aí, estou resistindo. Dá libicuda na cara do cão. Não sabe nem chutar uma bola. Dá libicuda na cara do cão. Aí o diabo vem e o cara corre. Leva a sua. Mas esquecem que antes do resistir e ele fugirá de vós, tem o que? O sujeitai-vos. Mas ninguém quer se sujeitar mais a Deus, né? Quer se sujeitar à concupiscência da carne, dos olhos e à soberba da vida. Quer se sujeitar a isso. Então, resistindo à tentação, terceiro ponto para encerrar. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentado, por mais que jejuamos, oramos, buscamos, estamos 100% aqui na casa de Deus, o inimigo não deixará de nos tentar. A lição vai dizer aqui que nós vivemos em uma era pós-moderna, onde tudo aqui o que vale é o antropocentrismo, é o que você quer ser. Se você quiser ser um carro, se você quiser ser um helicóptero, se você quiser ser o que você quiser ser, o que vale é o que você quer, o que vale é o que você quer fazer. Se você quer adorar a Deus do seu jeito, eu citei um exemplo aqui, né? E eu vou dizer sem sombra de dúvida, porque quando Deus ele toca, ele transforma, você e eu, percebemos ou não percebemos quando a vida é transformada por Deus? Percebemos. Aí o nosso irmão, né, que Deus tenha misericórdia da vida dele, nosso irmão Jessé, né, aquele canta aqueles hinos, né, bonito, és o meu alívio, pá, ele se desviou. Aí vou lhe ser sincero. Aí a Elisa, o dia desse, estava em casa e botou, glória a Deus, Jessé voltou. Jessé voltou, está aqui. Aí, olhe direito aí, veja aí, voltou. Aí, não, no culto de conversão, eu até entendo. O cara estava todo de brinco, mas está voltando agora, né? Vamos ver. Aí passava-se o tempo, Elisa, e aí? Paz, ele está aqui, só palavra, agora só cantando um hino. Não, ele não voltou. O mundo secular não abraçou a ideia de música dele, financeiramente ele começou a cair, e o mundo gospel abraça, ele vê apenas pelo lucro. Aí ele já disse, Elisa, veja aí, deixa eu ver um vídeo dele aí. Aí botou um vídeo lá, o cara fez uma pergunta, né? Botou lá uma pergunta, como é viver o evangelho? Você vive do seu jeito, porque Deus quer que você viva tal, e o cara de brinca, eu falei, isso é evangelho? Ele disse, quem votou o quê? Não votou nada. Ele quer vir pelo lucro, pelo que o gospel pode dar a ele. E a igreja dele, que é uma igreja, assembleia, não era uma assembleia, né? Quando abre a porta e deixa ele entrar da forma que está, venha como está, fique como está, a igreja dele passou a igreja o que agora, aquele perigo que Evanilson sempre fala, que muitos aqui falam, uma igreja inclusiva. Aqui você vive de como você quiser. Você vive com a sua concupiscência da carne, dos olhos e sua soberba da vida. Então, vivemos em uma época, uma cultura pós-moderna, porque eles tentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Eu descobri hoje, rapaz, tanta religião. Tem uma religião, sei lá como é o nome, Pono, um negócio assim. Isso que é uma religião que a pessoa tem que dizer todo dia, eu te amo, obrigado, sou grato, um negócio assim, todo dia. E a religião lhe diz como você coloca o móvel de sua casa. Hoje é para você botar tudo vermelho. Não tem nada a ver de Deus isso aí, mas é o quê? É um negócio lá, veio de uma cultura havaiana, que não sei o quê, aí depois o outro aparece. E tem essa aqui, essa religião aqui, que você faz isso, você tem que ficar debaixo de uma árvore, cair uns negócios, e você... Tudo querendo que é um negócio de modernismo. E se você vê pessoas que eram daqui, da igreja, que estão vivendo o quê? Nessas culturas de engano, nessas seitas. Tentado, cederam, pecaram, estão morrendo espiritualmente e podem levar à morte também fisicamente, sem sombra de dúvida. Então, diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com esse mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer, não vos conformeis com esse mundo, para que vocês possam. Se você não se conforma com esse mundo, vocês vão entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Quando você não se conforma com esse
mundo. Você tem que entender uma coisa: se eu sou amigo do mundo, eu estou me constituindo, estou me colocando como inimigo de quem? De Deus, porque não há ligação entre os dois. Então, rejeite a tentação. Aí tem uma frase de Martinho Lutero que diz o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que ele se instale com seus ninhos. Ou seja, você não pode impedir que a tentação venha sobre a sua vida, mas você pode impedir que ele faça o quê? Raízes, que ele more, que ele crie ninhos na sua vida. Então, você não pode impedir que pássaro voe. Você pode impedir que o ninho não faça ninho na sua casa, né? Na sua cabeça. Tentação é a mesma coisa. Ela vai vir. Vai vir hoje, vai vir agora, vai vir quando acabar aqui. A tentação vai vir. Você, é responsabilidade sua. Quando digo você, é minha também. É responsabilidade minha sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo para que ele fuja. E é responsabilidade minha negar a tentação, negar o meu eu. Então, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo, podemos evitar que ela nos domine. E se você ceder à tentação, Diácono Elielso, o que você tem que fazer quando você cede à tentação? Que isso pode acontecer com qualquer um, a natureza humana está em nós, né? Mas se ceder à tentação, o que nós temos que fazer? Qual é o primeiro passo a se fazer? Arrepender-se. Rejeite a tentação. É o terceiro ponto. Se você cair, arrependa-se. No meio da nossa caminhada é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e quebrantamento espiritual. Salmo 51, 17. Coração quebrantado e contrito, Deus Ele não despreza. Há um caminho de cura e restauração. Em caso de ceder à tentação, não tentemos nos justificar. Culpar os outros não é se justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. Eva botou a culpa no marido, Eva botou a culpa na serpente, não foi isso? Que botou a culpa e foi uma bagaceira. Todo mundo botou a culpa em todo mundo, só que foi que não fizeram? Só não se arrependeu. Foi a serpente. Mas aí Deus, olha, o Senhor me dá uma mulher dessa? Eu disse a ela, não toque. Ela vai lá, sendo que o rapazinho, Adão, ele quis também. Exato. Do arrependimento vem a cura. Não é justificar. Mas eu caí porque, sei lá, hoje é terça-feira. O dia foi tão corrido no trabalho. Aí eu caí. Mas né? A mulher me deixou. Mas eu perdi a namorada. Mas eu perdi aquilo, eu perdi o namorado, não sei o quê. Tenta se justificar. E além de justificar, coloca a culpa nos outros. E quando não coloca em quem? Em Deus. Aí Davi, ele nos ensinou. Ele diz, olha, eu sei que tu amas a verdade no íntimo. A verdade no íntimo, eu reconhecer quem eu sou. Aí Davi diz o quê? Contra ti, eu só pequei contra ti, Senhor. Contra ti somente pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Porque Davi sabia, ele vai dizer isso. Eu sei que tu és justo quando fala e quando age. Tu és justo quando fala e quando age. O caminho divino é o da confissão e arrependimento para desfrutar o perdão. O caminho divino é a confissão e o arrependimento para desfrutar o perdão. Então, Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus vai nos dar a receita. Vigiai e orai. É orar e vigiar. No Salmo 119, vai estar dito o quê? Guardei a tua palavra no meu... Por quê? Para não pecar contra... Guardar. Não é guardar e de esconder. Ele vai esconder. Escondi a tua palavra no meu coração. Mas não é guardar, peraí, como muitos fazem hoje, né?
deixa a Bíblia em casa para vir com o celular, porque ninguém pode saber o que é. Não, guardar é você ter aquilo guardado em seu coração e você sabe, peraí, essa palavra aqui não vou largar ela de mim. Tem aquelas palavras que a gente gosta. Tem muita gente que só gosta de guardar o Salmo 91, né? Só o Salmo 91. Mas aquele salmo que bate, aquele salmo que... Né? Aquela palavra que vai de contra, a pessoa não gosta. Mas guardar a palavra. Eu sei que o meu Redentor vive. É bonito, né? Mas guarda aquela palavra. Nem só de pão vive o homem. Para que a gula? O pão que isso aqui está falando é o pão propriamente dito, mas é os nossos desejos materiais, nossas concupiscências da carne. Nem só de pão vive o homem. Então, concupiscência da carne. Como eu consigo vencer a concupiscência da carne para a gente finalizar? Concupiscência da carne nós conseguimos vencer com o que diz em Atos, Gálatas, melhor dizendo, está caindo é tudo, pode deixar aí. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O que é que diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16? Para vencer a concupiscência da carne, como vencer? Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Salmo 101, verso de número 3, vai nos dizer como vencer a concupiscência dos olhos. Salmo 101, 3. Vamos lá para a gente finalizar. Salmo 101, 3. Como vencer a concupiscência dos olhos. 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me negará. Como vencer a tentação da carne? Ande em espírito. Como vencer a concupiscência dos olhos? Não ponha coisa má diante dos seus olhos. Se aquilo está lhe atraindo, saia. Não, mas eu sou forte, aí fica olhando, aí vai cair. Se aquilo está lhe atraindo, saia. E como vencer a soberba da vida? Jesus vai ensinar lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe a igreja. Amém? Que Deus que te abençoe, nosso irmão professor Kleber. E Provérbio, capítulo 28, versículo 13, nos diz assim: o que cobre as suas transgressões nunca prosperará. Amém? Louvado.